Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 4, que diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabias que ele temia o Senhor. É chegado os credor para levar os meus 2 filhos para ali ser escravo. Eliseu lhe perguntou: Que há de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestada a vasilha a todos os teus vizinhos. Vasilha vazia e não pouca. Então entre e feche a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deite azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E este lhe chegava a vasilha, e elas enchia, cheia as vasilhas. E disse ela aos 2 filhos: Chegue aqui mais uma vasilha. Mas ele lhe respondeu: Não há mais vasilha. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vende o azeite e paga todas as tuas dívidas, e tu e teus 2 filhos viverá do resto. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Quando aquela mulher pede um dos filhos mais vasilha, e ele diz: Não há mais vasilha. O azeite só parou porque não tinha mais vasilha. Muitas vezes as bênçãos, ela não chega, ela para pelo meio do caminho, porque a gente para de buscar. A gente para de buscar. E aí a bênção não chega. Aquela mulher, ela era uma viúva e o marido dela, que tinha deixado para ela, era a dívida. Ela tinha aqueles 2 filhos e a dívida. E naquela época não se perdoava, não. Se ela não tivesse filho, ela ia ter que trabalhar para pagar os credor, mas ficar com a dívida ele não ficava. Ela ia pagar. Mas aí, talvez inconscientemente ou consciente, ela não tinha nada. E tinha gente, com certeza tinha gente que dizia: agora eu quero ver o que ela vai fazer? Porque o marido dela era daqueles fanáticos que vivia subindo e descendo aí com esses profetas aí, clamando pelo deserto por aí. Agora eu quero ver. Morreu, ficou a viúva com 2 filhos e está devendo. Quero ver como é que eles vão se sair dessa. Agora eu quero ver o que o Deus dela, vai fazer. Quero só ver. Agora vamos ver, né? Tu vai ver. Quem viver, verá. Quem te viu cheia de dívida, ainda com os 2 filhos para cuidar, viúva, vai te ver na abundância. Na abundância. E aí chega o profeta. E ela vai até o profeta e diz: Meu marido, teu servo, morreu. E conta a história para ele. E ele diz: O que é que tens em casa? Ela diz: A tua serva não tem nada. Aí ela: tua serva tem uma botija de azeite. E ele diz: Com aquela botija de azeite, ele diz para ela: Vai, pede vasilha a todos os teus vizinhos. Será que aquela mulher tinha muito vizinho? Será? Não sei. Vasilha, vasilha e não pouca. E não pouca. Agora tu imagina.
Pessoal, o marido dela morreu e agora ela manda os filhos dela bater aqui na nossa porta para pedir vasilha. Coitadinha da bichinha. É normal. É o problema da viuvez, né? Coitadinha da bichinha, tá traumatizada. E aí o menino sai correndo, batendo na porta de cada vizinho, vazia. Vizinho, me dá aí, empresta um tonel, me empresta aí uma banheira, me empresta uma talha, me empresta uma botija. Eu preciso de muitas vasilhas. Mas, menino, para que tu quer vasilha? A mamãe mandou pedir. A mamãe mandou pedir vasilha emprestada. E aí lá vem o menino com banheira, com caixa d'água, com... Eita Jesus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas quando a palavra de Deus vem para nós temos que tomar posse. Tu já imaginou se aquela mulher não desse crédito ao homem de Deus? Mas aquela mulher, ela estava... Qualquer palavra que o homem de Deus dissesse para ela, ela acatava. Porque ela estava entre a cruz e a espada. Ela não queria ver os filhos dela sendo escravo. Então, a palavra que o homem de Deus falasse, ela ia fazer. Ela ia fazer. Porque sabe quando é que os milagres acontecem na nossa vida? É exatamente nesse momento. O que ela podia fazer? Ela não tinha mais nada. Ela só tinha aquela botija de azeite. Só tinha aquilo ali. E a fé. Ela tinha fé, aquela mulher. Porque se ela não tivesse fé, ela ia bater, ela não ia ter o profeta, ela não ia ter o homem de Deus, ela ia atrás dos vizinhos. Vizinho, olha, não tem nada, eu só tenho uma botija de azeite, empresta aí um copo de arroz, 1 litro de arroz, ou então um pouco de óleo, um pedaço de carne. Não, ela foi ao homem de Deus, ao servo de Deus, ao servo de Deus. Porque naquela época eram os homens que estavam ali. Era servindo. Tu não via assim, com os profetas, tu não via as mulheradas atrás. As mulheres iam era com Jesus, né? Mas com os profetas não, era só os homens que iam. Mas o profeta sabia que ela se fez saber que ela era mulher de um dos discípulos deles. E aí Deus age. Quando nós damos crédito à palavra, no caso, tu não precisa mais nem de profeta, tu vai, abre a tua Bíblia e diz, Senhor, fala comigo. E lê a palavra e Deus faz. Deus faz o azeite da tua botija multiplicar. Deus faz a farinha da tua panela não acabar. E chega a época dos credores chegar na porta e bater na porta. E aquela mulher está lá. As vasilhas já estão cheias de azeite, transbordando o suficiente. Imagina que tamanho era aquele quarto. Tu já imaginou que tamanho era aquele quarto? Porque era dentro do quarto. Entra no teu quarto e fecha a porta entre tu e teu filho e deita azeite em todas as vasilhas. Que tamanho era aquele quarto? Era um quarto, era uma sala, mas fala que é no quarto. Não interessa. Com Deus, o pouco se torna em muito. Mas sem Deus, o muito se torna em nada. Por quê? Porque tem gente que tem muito, mas não tem Deus, aí ele vai de onde tira, que não bota, acaba. E quando você tem Deus, que tu tem teu pouco, que tu tá com Deus no controle de tudo, ele multiplica. Ele multiplica. Mas depois que as vasilhas tá tudo cheia de azeite, ela vai até o profeta e faz saber. Porque tem gente que recebe o milagre acontece na vida dele, na vida dela, mas ela não quer nem saber. Eu já tô rica e abastado mesmo, por que eu vou fazer ele saber? Não, eu não preciso mais dele, mas eu não preciso mais dela. Por que eu tenho que falar? Não, não vou falar não. Já fui lá mesmo, pronto. Não vamos vender, agora a gente se vira. Não, ela não fez assim. Ela fez ele saber, foi lá e foi ele que falou para ela o que ela ia fazer. Tu vai, vende e paga a tua dívida e tu e teus filhos viverá do resto. Olha que resto que era. Mas tu sabia que uma migalha de Deus dá para você viver a vida toda. Lembra da mulher lá que foi pedir para Deus, para Jesus curar a filha dela, que estava horrivelmente endemoniada? Que ela disse uma migalha. Os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos filhos. Não foi?
Uma migalha. Porque a mão de Deus cabe a água do mundo todo, do universo todo na concha da sua mão. Agora tu imagina uma migalha que cai dessa mão? Diz aí. É para você viver uma vida com abundância. E agora imagina os credores chegando na casa daquela mulher. Eu já dei o prazo venceu, vence hoje. Hoje eu vou lá e ela me paga. Se ela não me pagar, o que eu faço? Eu trago os 2 filhos dela. Vai trabalhar até pagar o último centavo. Mas me devendo, ele morreu, mas deixou os filhos vai trabalhar para pagar. Imagina ele chegando lá, todo jactancioso, todo prepotente, arrogante. Bora, bateu lá, cadê teus filhos? Manda vir para cá os 2. Não vou levar só um, vou levar 2, porque são pequenos ainda. O trabalho quer dizer, vai ser o trabalho 2 dias como se fosse uma pessoa adulta, então tem que ser 2. Vai lá, trabalho dobrado. Eita, Jesus, carne não saía. Tem que trabalhar. Aí ela fala, não, tá aqui teu dinheiro. Tá aqui o teu dinheiro. Mas como assim? Tu não tinha dinheiro, onde que tu arrumou dinheiro? Não interessa. Não interessa, o interessa é que tu vai receber teu dinheiro. Vai receber centavo por centavo, cédula por cédula, moeda por moeda, aqui na tua mão. Mas os meus filhos tu não vai levar. Tu não coloca a mão de nenhum deles. E qual foi a herança que o pai deixou para aquela mulher? Para a mulher e para os filhos, né? Porque aquilo ali foi uma aprendizagem para os filhos, entendeu? Não. Meu pai morreu e aí deixou uma dívida para minha mãe. Mas o meu pai era servo de Deus. E aí chegou o homem de Deus e falou assim, assim, assim. E a minha mãe fez e nós fizemos. E hoje, olha aqui. Então, aquilo dali serviu de herança para os filhos. Aí dos filhos para os netos. E aí vai. O que vai acontecer com essa família? Aquela família que anda nos caminhos do Senhor. Família bendita do Senhor. Não tem como chamar de outro nome, a não ser família bendita do Senhor. Essa é a herança melhor que nós podemos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para toda a nossa família. Porque é o único que quando nós estamos na lona, no vermelho, a gente clama e ele te coloca na abundância. É o único. Porque um amigo, ele chega, te dá uma coisinha para tu passar 2 dias. Mas Deus não. Deus te dá com fartura, com abundância. Mas tem gente que não sabe clamar a Deus. Quando ele está com problema, em vez dele clamar ao Senhor, não. Ele clama, é o amigo que está mais próximo. Aquela mulher, tu fala assim, mas a mulher não clamou a Deus, ela clamou, mas ela clamou o homem de Deus que ia interceder por ela. E deu a palavra de Deus por ela. O milagre, quem faz milagre? Foi o homem de Deus que fez ou foi Deus? É Deus que faz milagre. Entendeu? Foi via. Mas se ela fosse até um vizinho, ele ia dar uma coisa que logo ia acabar. Não ia ficar, isso aqui é o suficiente para tu pagar toda a tua dívida e tu viver do resto. Tem que ser um bilionário mesmo para fazer um negócio desse. Tem que ser um bilionário. Mas essa herança aqui é diferente. Essa herança é diferente. Essa herança é a herança que te leva até para a eternidade. A herança de ser servo de Deus é que te leva para a eternidade. E porque, sabe, até mesmo porque o céu não está sendo loteado para vender, não. Tu pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se tu não entregar a tua vida para Deus e não andar nos seus caminhos, meu filho, tu pode ter dinheiro até de tu enxugar, o dinheiro ser teus guardanapos de enxugar a louça na tua casa. Mas não vai adiantar de nada. Vai morrer, vai parar no quinto do inferno, com a passagem só de ida. Vai pegar o trem que vai pro quinto só de ida. Não tem trem de volta, não. É só de ida. Então, mais vale ser servo de Deus com pouco. Mas Deus está no controle de tudo. Tu já viu que a pessoa que teme ao Senhor, que é servo de fato e de verdade, ele tem aquela felicidade, mesmo na escassez? Tu já viu como que é uma pessoa que teme a Deus de fato e de verdade? Tu nunca viu? A pessoa é uma pessoa feliz. Sabe por quê? Porque a nossa felicidade, ela não depende
depende de quanto nós temos no banco. Não, não, ela não depende. Ela depende da nossa conexão com Deus. Da nossa conexão com Deus. Aí depende a nossa felicidade. Tá acabando, tá dando um terremoto aqui e a gente tá com aquela paz no coração, com aquela certeza que na hora certa Deus manda a salvação. Ele manda nos socorrer. Ele vem e ele nos livra daquela tribulação. Eu não sei qual é a situação, a tristeza do teu coração. Talvez você está dizendo, Francisca, tu tá hoje com uma voz diferente. Tu tá com uma voz triste, e tô mesmo. Hoje eu tô com o coração apertado, mas eu sei que todos nós vamos passar por esse caminho. Sim, a gente acabou de perder uma pessoa assim, da nossa família, assim, uma matriarca. Sim, uma matriarca, que foi amiga dos meus pais, foi minha professora, sabe? E não tem como não ficar triste. A gente sabe que era uma mulher de Deus e que Deus recolheu, mas a gente sempre fica com aquela tristeza, porque é uma pessoa muito querida, não é porque já faleceu, né? Mas era uma pessoa muito querida por todo ali naquele lugar. Então, eu aproveito o áudio da palavra do dia também para prestar os meus pêsames para todos os familiares e que Deus venha a confortar o coração deles e que eles venham se sentir abraçados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, sabe? E eu sinto muito, mas esse é o caminho de todos nós mortais, não é verdade? Então Deus vai confortar o coração de todos vocês. Eu creio nisso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então essa mulher aqui, ela passou por essa situação, mas Deus também confortou o coração dela e deu a vitória financeira para ela. E agora a mulher virou o quê? Empresária. Ela virou a empresária do azeite. Eu não sei qual é o teu negócio. Não, eu não sei. Mas se você colocar na mão de Deus, fazer um voto com Deus, faça um voto com Deus, e tu vai ver o que ele vai fazer. Mas tem gente que faz voto com Deus e diz assim, Senhor, olha, essa mulher aqui, ela não fez voto. Aqui foi só o profeta, a palavra do profeta. E eu tô falando para você fazer um voto. Senhor, olha, se tu me dá esse negócio aqui, de tudo que eu ganhar, meu Deus, eu te dou o dízimo. Eita, Jesus, glória a Deus, aleluia. Aí na hora que o negócio começa a render, o dinheiro começa a multiplicar, o azeite da panela começa a não cessar mais da botija. Aí a pessoa diz, sabe de uma coisa, Deus? Eu até falei, fiz um voto, fiz, mas isso aqui é muito dinheiro, Senhor. É muito dinheiro. Mas tu não fez o voto com Deus? Fiz. Então, aí tu acha o quê? Se alguém te prometesse uma coisa e não cumprisse, tu ia gostar? Não ia gostar. E tu acha que Deus gosta? Não. Quando a gente faz um negócio com Deus, não tarde em cumprir, porque Deus não é homem para assim ser enganado, não. A Deus ninguém engana. Não engana a Deus. Então tu pode estar na lona, mas faça um voto. Tu viu Jacó? Jacó fez um voto com Deus. Deus não honrou? Deus honrou. Então tu acha que se tu fizer um voto com Deus, tu diz que tu tá aí na tábua da beirada, na pindaíba, né? Na lona. Então faça. Clama. Tu não precisa de intercessor, tu não precisa de homem de Deus, nem de mulher de Deus, não. É tu e Deus aí diretamente, papo reto com Deus. Entendeu? É tu com ele. Faça aí. Faça uma aliança com ele. Faça uma aliança com ele e tu vai ver como ele vai te honrar. Mas quando ele te honrar, não esquece do que tu prometeu. Tem um homem na Bíblia que ele fez um negócio desse. Ele foi para a batalha e ele disse que se Deus desse a vitória para ele, quando ele chegasse na casa dele, a primeira cara que ele visse na porta, aquilo ali ele ia dar em sacrifício ao Senhor. E quando ele chega na casa dele, a primeira cara que ele vê é da filha dele. Ali o que ele fez? Ele tinha que cumprir o voto dele.
Ele ficou triste, ficou triste. Mas aí ele acaba contando para a moça. E aquela moça, ela não pode casar. Ela não pode casar porque o pai dela fez um voto. E aí ela não pôde casar. Mas o voto foi cumprido. Então, não faça voto de tolo. Não faça voto de tolo. Porque Deus não é brincadeira. Não, não brinca com Deus. Quando você fizer um voto, cumpra. Porque por mais que tu fica com aquele pouquinho, que nessa mulher estava aqui, com um pouquinho de azeite numa botija, mas o que aconteceu? Quando o homem de Deus deu a palavra. Por que o homem de Deus deu aquela palavra? Porque ele estava cheio de Deus. Quando a gente está cheio de Deus, que nós falamos, a boca que tu está vendo abrir aqui é nossa, mas a palavra está vindo diretamente do Pai. Passa para a gente passa para vocês. É assim que funciona. Então, creia e não duvide, porque assim vai ser contigo também. Vai se cumprir na tua vida. Então, não temas. Creia somente no Senhor Jesus, que teus filhos não nasceu para ser escravo. E tu não nasceu para ficar comendo que nem galinha, de migalha, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Não, Deus te trouxe nesse mundo para tu viver na abundância. Para tu comer o melhor dessa terra. Para tu viver o melhor que Deus tem para cada um de nós. Então, creia somente e não duvida. E não importa onde tu tá. Ai, Francisca, mas a minha terra é terra seca. Ai, Francisca, mas aonde eu tô aqui, o fulano já tentou, o Beltrano já tentou e não deu, mas tu é diferente. Porque tu fez uma aliança com Deus. Ai, o outro. Eu fiz um voto com Deus, então Deus vai honrar. Mas quando ele fizer a parte dele, tu não esquece de trazer o retorno. Entendeu? É. Porque aí não quebra a aliança. Porque a aliança quebrada dá um trabalho, belisca, não belisca? Tu já colocou anel quebrado no dedo? Já? Então, belisca, sangue, é um negócio esquisito. Então não quebra. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, consagra este azeite. Consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular, meu Deus. Esta água, no momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, Pai, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, Pai. No nome do Senhor Jesus eu te peço. Te peço também que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, meu Deus, venha ser livre, venha ser liberta para a honra e glória do Senhor Jesus. E o Senhor venha, Pai, avivar a fé do teu povo, Senhor. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria. No nome do Senhor Jesus, que caia por terra todo o levante do inferno contra a nossa finança, contra a nossa casa, contra os nossos projetos, vai caindo por terra no nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço também que o Senhor repreende, Senhor, todo espírito de loucura, espírito da depressão, espírito do medo, Pai. Vai jogando por terra, vai tirando da vida deste homem, da vida desta mulher. Repreende aquele demônio que entrou dentro da igreja e tirou aquelas pessoas da tua presença, Pai, os teus filhos, e levou para a escuridão deste mundo, Pai. Resgata os teus filhos do mundo das trevas e traz para o mundo da luz, Pai. No nome do Senhor Jesus, tira, Pai, todas as correntes, todos os cadeados que estavam prendendo o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, que caia por terra todo o levante do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa, no nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária no nome do Senhor Jesus, que caia por terra todo intento do Satanás contra a nossa casa, contra a nossa família, vai jogando por terra, Pai, no nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, todo o mal, o espírito da pombagira, da Jezabel, da Enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilindo, tranca a rua, vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, envia a tua legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho, para remover aquele espírito de contenda, para remover aquele espírito de inveja, aquele espírito seca-pimenteira, oração contrária, aquela praga lançada contra aquela pessoa, aquela maldição,
no nome do Senhor Jesus, vai sendo jogada por terra agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo intento do maligno contra a nossa casa, contra a nossa família, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Pai, eu te peço também que o Senhor visita, Senhor, aquelas pessoas que têm, meu Deus, que está tentando se aposentar e está lá a aposentadoria trancada numa gaveta que não ata e nem desata. Abre, Senhor, essas gavetas, seja, Pai, advogado do teu povo e dê a vitória, Senhor, para o teu povo, no nome do Senhor Jesus, que essa aposentadoria saia ainda esse mês, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço também que você envie a sua legião de anjos na nossa casa, Pai, para repreender toda a seta maligna que foi lançada contra a nossa família, contra a nossa casa, contra os nossos projetos, que caia por terra no nome do Senhor Jesus. Envia também a tua legião de anjos, Senhor, naqueles hospitais, aonde tem, Pai, pacientes, Senhor, que está na que está incubado, que está entubado, aquelas crianças que estão na incubadora. Pai, no nome do Senhor Jesus, passa tocando, Pai, em todo o teu povo e restaurando a saúde do teu povo, Pai, tirando todo o peso, toda a fadiga, todo o cansaço físico e mental, no nome do Senhor Jesus, toca para curar da enfermidade no rins, enfermidade no fígado, enfermidade no sangue, nos ossos, cura o teu povo, Pai, restaura a saúde do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço também que o Senhor envie essa legião de anjos nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para libertar o teu povo de toda e qualquer opressão, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.